dos efeitos fúnebres que decorreram do assalto, há algo de espetacular, uma demonstração espetacularizada da violência que se depreende pela exposição dos corpos daqueles 4 rapazes tornados visíveis porque apareceram, dispostos em uma rua que pertencia aos agentes de violência ligados ao tráfico e que compunha a área de cobertura da equipe Saquarema. Junto com os corpos, fotos de outros rapazes, todos encomendados. Como informou um ACS, tratava-se de um aviso, uma escalada na dimensão e amplitude da violência que iria ocorrer naquele território. Como mencionado, naquela região da cidade ocorre um processo violento de disputa entre agentes do tráfico, agentes da milícia pela ocupação e controle do território, além da polícia. Há mortes lamentáveis, mas que não indignam, que não irrompem cotidianos, mortes cuidadas e que se inscrevem em determinados registros de previsibilidade por sua proximidade com a finitude humana, pela sua condição de moribundo. Há mortes sobre as quais não recaem suspeitas, não constituem espaços de combate, não é preciso blindar-se de possíveis investigações e processos, tampouco se estabelece uma distribuição desigual de culpabilidade. Nem toda morte assume ou se torna uma questão pública, um entrelaço em saúde, território e população. Vinadais nos fala de precariedade como um dos registros nos quais se inscrevem narrativas sobre doença, entrelaçando família, Estado, abandono e negligência, nos usos e passagens por serviço de saúde em Delhi, na Índia. A autora chama atenção para as peregrinações em busca por cuidados, ensejado por concepções de saúde e políticas que dificultam o acesso da população. Nesta etnografia, Mina, uma de suas interlocutoras, faleceu em decorrência de tuberculose, que, segundo a autora, provavelmente era multidroga resistente, cujo tratamento não era disponibilizado na Índia. Na etnografia que busquei fazer, as respostas insuficientes, os limites, as sensações de extenuação, as mortes e os desamparos também constituem, em diferentes sentidos e formas, efeitos perversos e fúnebres dos sertões, territórios, populações e corpos, política e institucionalmente produzidos como situados à margem. Como discutido previamente, Rothman trabalha com a noção de constituição de um poder público, que é feita a partir de seus atos, práticas e legislações. Paralelo a isto, o autor aponta certa interpretação da situação sanitária no país no início do século XX, em que sobressaem doenças causadas pelo abandono deste poder público, por sua ausência em termos de gestão e administração de territórios, populações e corpos. De maneira similar, ainda que num registro distinto, Bastos, como também procurei apontar no capítulo 1, trabalha com a noção de um poder colonial exercido de maneira lacunar, para analisar o exercício da medicina portuguesa ultramarina, mais precisamente em Goa. Ambos os autores trabalham com recorte historiográfico. Sugiro, entretanto, que os conceitos propostos por esses autores podem ser tomados como chaves de leituras para pensar um poder público e um fazer Estado em termos de saúde pública a partir de suas ações lacunares, ensejando sertões, não em termos geográficos, mas em termos de produção de território, população e corpos, política e institucionalmente produzidos como situados à margem. Não se trata de ausência do poder público, de um Estado frágil, incompleto, cujo abandono resultaria em situações de precariedade e vulnerabilidade. Trata-se, como sugere Vinadais e Deborah Poole, de perceber que as margens constituem e fazem Estado. Constituem e fazem Estado. Ao longo da tese, apontei algumas das precariedades que permeiam o cotidiano dos expedientes em saúde, que compõem não apenas os territórios, a área de unidade da unidade, mas que perfaz o contexto de implementação e expansão desse modelo de atenção e da política de saúde. Como fazer cuidado em meio a esse universo de precariedades em que se escreve enquanto forma de gestão de populações e territórios? Essas foram algumas das perguntas que me acompanharam e que se mantêm enquanto alertas ou perturbações. Mantém-se também no que diz respeito a contextos políticos, que aprofundam ainda mais a fabricação de corpos, vidas e mortes situadas à margem, nos sertões que tangenciam os limites das precariedades. Cabe ressaltar que esta tese foi escrita no ano de 2016, e de lá para cá aprofundou-se recortes e clivagens econômicas e sociais, interseccionando classe, raça e questões de gênero. Obrigada. Carol, muito obrigado. A gente vai encerrar aqui o registro para a gente fazer uma conversa, digamos assim, mais à vontade.